Agora, pressão hidrostática. O que vem a ser pressão hidrostática? Quando eu mergulho numa piscina, o peso de toda a água que exerce sobre mim, exerce uma pressão hidrostática. Essa água exerce uma pressão sobre mim. É a pressão exercida por uma coluna líquida, né, sobre uma superfície. A pressão hidrostática depende da altura da coluna líquida, da aceleração da gravidade e da densidade do líquido. Vamos trazer isso aqui lá para o quadro, para essa definição? Olha só. A pressão hidrostática, então eu tenho, ó, o cilindro, bacana, e nesse cilindro aqui eu tenho um certo líquido. Esse líquido exerce uma pressão no fundo do cilindro. Essa pressão é chamada de pressão hidrostática. Vou abreviar com ID. Então é o seguinte, com H, é o Mi, que é a densidade específica. G é a gravidade e H é a altura. Agora eu vou responder um exercício para vocês aqui sobre pressão hidrostática. Digamos o seguinte, que essa altura seja de 20 centímetros. Certo? Ó, vou fazer com calma esse exercício aqui para você aprender. Digamos que a densidade desse corpo aqui, ó, seja de 0,8 gramas centímetros cúbicos, tá? A densidade. Ou seja, a massa, a densidade absoluta ou massa específica. Você já sabe que, primeiramente, você tem que transformar isso aqui. 0,8 gramas é 0,8 vezes 10 quilograma por centímetros cúbicos. Olha só. Você viu lá, eu mostrei lá na TV que 1 grama centímetros cúbicos equivale a 0,8 vezes 10 a terceira quilogramas centímetros cúbicos. Então eu posso escrever aqui, ó. Vamos organizar direitinho. A densidade 0,8 gramas por centímetros cúbicos equivale a 0,8 vezes 10 a terceira gramas por centímetros cúbicos. Você pode pegar um 10 emprestado e multiplicar por 0,8. Arruma isso aqui, fica 8 vezes 10 ao quadrado quilogramas. Para aqui, Regis. Voltando aqui, a densidade é 0,8 gramas centímetros cúbicos. Na nossa transformação, nós vamos ter 0,8 quilogramas por metros cúbicos. Tá ok? Agora, para aqui, Regis. A densidade é 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Na nossa transformação, nós vamos ter 0,8 vezes 10 a terceira quilograma metros cúbicos. Nós mostramos que 1 grama centímetros cúbicos equivale a 10 a terceira quilogramas metros cúbicos. Pega um 10 emprestado. Você pode escrever 10 vezes 8, 8 vezes 10 ao quadrado, quilograma por metros cúbicos. Esse 20 centímetros você tem que transformar ele. Você tem que dividir ele por 100, certo? Para transformar ele em metros. Então aqui dá 0,2 metros, que é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 10 a menos 1 metros. Olha que bacana. Então eu coloquei em Sistema Internacional de Unidades a densidade e Sistema Internacional de Unidades o quê? A altura da coluna do cilindro. Daí eu posso fazer a continha agora. Sendo que a aceleração gravitacional, nós vamos atribuir 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos calcular a pressão hidrostática. Mi, a densidade, 0,8 vezes 10 a terceira, mas eu transformei aqui já a 8 vezes 10 ao quadrado. Usei aqui a regrinha da potenciação. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é quanto? 2 vezes 10 a menos 1. Bacana, 2 vezes 10 a menos 1. Tá? Então a pressão hidrostática, nesse momento aqui, seria, vamos lá, 10 vezes 10 a menos 1
Na matemática, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, você pode eliminar aqui. 2 vezes 8 dá 16. 16 o quê? Vezes 10 ao quadrado. Então, a pressão hidrostática, colocando em notação científica, você anda a casa para a esquerda, você soma mais 1 no expoente. Você tem 10 a terceira. Qual que é a unidade? Newton por metro ao quadrado. Então, aqui a pressão hidrostática é essa aí. Então, a coluna de líquido de 20 centímetros, para essa densidade, a pressão hidrostática seria 1,6 vezes 10 a terceira. Lembrando o seguinte, se você tivesse várias colunas de líquido, pode ser que tenha um exercício assim no vestibular, digamos aqui, ó. Olha só, você tem um líquido aqui, você tem outro líquido aqui, certo? Vamos pegar a canetinha vermelha aqui, e nós temos outro líquido aqui. Então, cada líquido tem uma certa altura. Vamos dizer que 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Cada líquido tem uma densidade. O μ, né, para o líquido. Aqui, também você vai ter um certo μ aqui e outro μ aqui. Ou seja, cada um tem uma certa densidade. Então, você vai calcular a pressão hidrostática desse líquido para essa altura, desse líquido para essa altura, para esse líquido para essa altura, e vai somar no final todas as pressões. Seria esse caminho para você resolver um exercício dessa forma. Tá ok? Vamos continuar a nossa aulinha lá? Vem para cá. Então já fizemos e definimos pressão hidrostática. Agora, a pressão atmosférica é a pressão exercida pela massa gasosa que envolve a Terra na atmosfera. Essa massa gasosa possui 100 km de altura e está distribuída sobre a Terra. Então nós temos uma massa de gás que exerce um peso sobre os corpos. Vamos, né? Esse peso sobre uma área tem uma pressão, que é a força distribuída sobre a área, pressão atmosférica. Nós temos pressão hidrostática, que é uma coluna de líquido. Nós temos a pressão atmosférica, que é uma camada de ar sobre os corpos. Se não fosse a pressão atmosférica, nós não sobreviveríamos. Porque a pressão interna maior, nós iríamos explodir. Né? A água também não estaria num estado líquido, por exemplo, na Terra. Exatamente. A pressão atmosférica é importantíssima. E a pressão atmosférica depende da altitude. Na altitude ali do nível do mar, nós temos um ATM. A água até ferve a 100 graus Celsius. Mas à medida que você vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito. Ar rarefeito, menor pressão atmosférica. A água também muda seu estado de ebulição. Nós temos uma experiência aqui. A primeira experiência mostra 2 furinhos numa garrafa. Então você pode perceber que os furinhos aqui, a água, ela alcança distâncias diferentes. Por quê? Aqui você tem uma menor pressão hidrostática. Por quê? Você tem uma menor coluna de líquido. Maior coluna de líquido, maior pressão. Então você tem maior pressão, maior lançamento ali, né? Maior força, maior velocidade aqui, para que a água possa alcançar maior distância entre a garrafa. No segundo exemplo, nós temos uma experiência pelo nosso grande cientista Torricelli, que ele verificou que a pressão atmosférica tem uma medida nessa coluna aqui, que nós mostramos aqui atrás. Quer ver só? Para te relembrar, olha só, aqui uns exemplos de densidade. Nós falamos aqui, ó, 1 ATM, 760 milímetros de Hg. Quando Torricelli fez aquela experiência com o mercúrio, ele colocou um tubo de 1 metro, né? 1 metro, e que seria 100 centímetros, 1000 milímetros, e que equivale, né? E ele pegou uma vasilha cheia de mercúrio e deixou esse tubo, então, né, esvaziar-se ali. Você percebeu que houve um equilíbrio aqui, ó. Ou seja, essa medida aqui, ó, equivale a 76 centímetros, ou 760 milímetros de Hg. Então, a pressão atmosférica, certo, exerce uma pressão aqui no líquido, fazendo com que o mercúrio não desça. Então, você tem uma equivalência.
Se você fosse fazer essa experiência com água, meu amigo, você ia precisar de um cano de mais ou menos 10 metros aproximadamente, viu? Depende da região, né? Agora, pressão absoluta. A pressão absoluta é você somar a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Quando o indivíduo se encontra imerso na água, ele é submetido a duas pressões, a pressão atmosférica e a pressão hidrostática. Então, a pressão absoluta é a soma das pressões atmosférica mais pressão hidrostática. Você tem um peixe aqui, ó. Ele tem a pressão hidrostática. Mas você tem esse mergulhador. À medida que ele vai descendo, a pressão hidrostática vai aumentando. A pressão atmosférica está lá em cima, a mesma, ó, sobre a água. Mas a pressão absoluta, a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Vamos resolver um exercício com isso? Vem para cá. Olha só. Interessante, porque vestibulares, né, o Enem, ou então o seu material que você tem em mãos agora, você está fazendo esse curso, você vai usar isso aí, tá? Na sua prova. Digamos o seguinte, olha, eu tenho um peixe, né? Peixinho aqui e tal, apaixonado, né? E ele está a uma profundidade de 20 metros. Eu sei que acima dele tem um nível e tem uma camada de ar. Compreende? Nós sabemos que a densidade da água, eu já vou colocar aqui em quilogramas, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Bacana? Bacana. Se não tiver, se tiver em gramas, 1 grama por centímetros cúbicos, você transforma para 10 a terceira kg metros cúbicos, ok? Lembrando disso. Vamos ter a nossa aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Nós sabemos que a pressão atmosférica, lá na nossa tabelinha, equivale aproximadamente a 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Vamos calcular a pressão absoluta? A pressão absoluta definimos agora, que é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, né? A pressão absoluta, então, vai ser pressão atmosférica, você já tem. Quanto que é? 1 vezes 10 à quinta. Então, vou colocar aqui. 1 vezes 10 à quinta. Falta calcular quem? A pressão hidrostática. Mas você aprendeu agora que a pressão hidrostática é μgh. Até a gente brinca com essa fórmula aqui, é claro que, né, é μg hoje, né? μg hoje, claro que o mijara não é com um G, mas a gente brinca para você poder facilitar aí o aprendizado, né? Você pode memorizar essa equaçãozinha aí do jeito que você preferir. Agora, vamos continuar aqui então. Mi, 10 a terceira. Gravidade, 10. E altura, 20. Ó, fazendo essa multiplicação, você vai cair. Aqui tem um 10 vezes 10 a terceira dá 10 a quarta. Esse 10 que está acompanhando o 20, imagine assim, 10 a quinta. Então fica 2 vezes 10 a quinta Newton por metro ao quadrado. Você pega esse resultado aqui e vamos somar, né, com a pressão atmosférica para resultar na pressão absoluta. Legal? Então vamos lá. 2 vezes 10 a quinta, certo? Você vai ter 2 mais 1, 3. Você vai conservar essa base 10 a quinta, que é justamente a propriedade matemática. Então você vai resultar 10 a quinta Newton por metro ao quadrado. Tá? Que é justamente a minha pressão absoluta. Então, sobre esse peixe, tem uma pressão de 3 vezes 10 a quinta Newton metro ao quadrado. Tá ok? Então, fica mais essa aula com você. Um grande abraço. Você continue estudando e dedicando à física. Até a próxima aula. Valeu!